Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Muito boa noite, eu sou Marcos Barbosa, nós seguimos juntos aqui nesse bate-papo, que hoje é sobre como tornar o seu ambiente web mais seguro e escalável com o balanceador de tráfego da Saving Cloud. Já então eu trago mais detalhes sobre o assunto. Participando hoje aqui do evento, dividindo toda a sua experiência, nós vamos receber mais uma vez o especialista em soluções cloud, CEO aqui da Saving Cloud, o Fábio Vieira, que vai por fim hoje ao mistério de como obter alta disponibilidade em sua aplicação ou site web. Com essa ferramenta, inclusive, além de escalar o seu ambiente cloud, você ainda evita downtimes no momento do deploy e pode criar testes A, D em suas páginas e landing pages e ainda garante failover com alta disponibilidade do seu ambiente. Também não esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal para você fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhum conteúdo. A gente tem sempre conteúdos muito relevantes aqui no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Então, para você que acompanha e gosta sobre esse assunto, sobre tecnologia, sobre programação, enfim, soluções cloud como um todo, é importante que você se inscreva e faça parte da nossa comunidade Saving Cloud, tá certo? Então, chega de espera, nós vamos receber aqui o nosso convidado de hoje, Fábio Vieira. Boa noite, Fábio, como que você está? Boa noite, Marcos, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui essa noite. É um conteúdo aqui exclusivo e muito interessante aí que faz parte do nosso dia a dia. Legal. E lembrando para você que está aí acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Fábio, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira saber mais sobre o assunto que nós estamos aqui hoje, é só mandar no chat aqui do lado, tá certo? Lembrando também que se você não é um inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, para não perder nenhum conteúdo e também rever esse conteúdo na íntegra depois aqui do nosso bate-papo com o Fábio ao vivo, tá certo? Então a gente começa com uma rodada de perguntas, né, Fábio? Mas antes eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o assunto. Então tá bom. Bom, esse é um assunto bem interessante, né? Hoje nós temos na empresa aqui milhares de ambientes de missão crítica, onde nós atendemos. Hoje são quase 7 mil ambientes de missão crítica hospedados na nossa infraestrutura e muitos deles, né, são sistemas web, sites de alta performance, e-commerce, sistemas web, ERPs, banco de dados, e muitos desses clientes, né, têm um nível de exigência muito alto, e para que tudo isso funcione com alta disponibilidade e com escalabilidade, é importante um bom balanceador de tráfego, né, que é o assunto que nós vamos tratar essa noite aqui, e com certeza é um dos primeiros passos para as pessoas que buscam aí a alta disponibilidade e alguns recursos interessantes que podem ajudar no dia a dia. Legal, Fábio. Então, vamos às perguntas, né? Nós temos algumas perguntas programadas aqui para essa noite. E a primeira delas é a seguinte, vamos lá. Para o que serve o balanceamento de tráfego web? Bom, o balanceamento de tráfego web, né? Quando você tem um ambiente de aplicação, por exemplo, um site em PHP, um sistema em PHP, em Java, ou seja, linguagem que for, mas que seja web, um hardware ou uma VPS ou algum cloud específico ali, ele tem um limite. Não adianta você achar que hoje um cloud ou hoje um servidor físico consegue atender com milhares e milhares de requisições simultâneas sem você escalar o seu servidor de aplicação. Então, o que acontece? Vai chegar um momento que, se a sua aplicação web começa a ter perdas e degradação de performance, você vai perceber que, num primeiro momento, aumentando a memória, aumentando os recursos de máquina, isso pode fazer sentido. Mas vai chegar um momento que a própria linguagem do servidor, seja ela PHP, Java, Tomcat, Node.js, ou as diversas linguagens que você tem aí web, vocês vão perceber que o servidor, a parte de software dele já não consegue atender todas essas requisições. Vai chegar um momento que você vai aumentar a memória, aumentar os recursos, e ele já não vai te entregar a qualidade e a velocidade que você precisa. E aí é o momento de você escalar o seu ambiente. Quando você escala, você praticamente vai estar duplicando
o seu ambiente web, né? Então, se você tem, por exemplo, um ambiente ali web que processa páginas em PHP, né? Muito famoso aí, WordPress, WooCommerce, ou várias aplicações lá em PHP. Se você vai chegar um momento que você vai perceber que não consegue mais escalar. Então, você vai ter que pegar esse servidor de PHP e vai ter que duplicar ele. Vai colocar, vamos supor, 2 servidores de PHP atendendo as requisições dos seus clientes. Só que se você tiver 2 ou mais servidores de aplicação, a gente chama a camada de aplicação, você precisa ter uma camada de balanceamento de tráfego, né? Então, essa camada vai fazer com que ela consiga distribuir as requisições do seu usuário aos diferentes servidores de aplicação. Ele que vai ter as regras do negócio para poder distribuir esse tráfego, de repente de forma uniforme ou de algum outro método, mas o mais importante é que esse balance web, de tráfego web, permite você entregar e distribuir esse tráfego em vários servidores de aplicação. Então, nesse desenho aqui, né, hoje nós temos, por exemplo, um usuário, ele cai aqui na infraestrutura do data center. Se você, por exemplo, tivesse 2 servidores de aplicação, por exemplo, se você teria aqui o PHP1 e o PHP2, por exemplo, né, você precisaria passar por um balancer, o seu usuário bate num balanceador e esse balanceador ou balancer distribui as requisições entre os diversos servidores da camada de aplicação, entendeu? Então, é para isso que hoje, principalmente um balanceador de tráfego atende e funciona, né? Então, para isso, com esse balanceador, você pode definir vários tipos de cenário, né? Por exemplo, um cenário de alta disponibilidade da sua aplicação, um cenário de failover, um cenário de teste A/B, um cenário até de um deploy sem downtime, que depois eu vou mostrar para vocês na prática como que funcionaria. Então, com o balanceador é a base de tudo para você conseguir atender diversos cenários de projetos que exigem uma alta disponibilidade. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta aqui, então vamos lá. Quais os benefícios de utilizar um balanceador de tráfego? Em quais situações ele é indicado? Bom, eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, imagina que vocês têm um balanceador e alguns servidores na camada de aplicação, né? Então, um exemplo principal ali é alta disponibilidade. Então, se você realmente precisa da sua aplicação web em alta disponibilidade, você precisa escalar as camadas de aplicação ali, então você precisa ter 2, 3, 4, mas como base tendo o balanceador de carga fazendo toda essa gestão de tráfego e assinando para cada servidor de aplicação que estiver disponível ali. Então, um cenário de alta disponibilidade da sua aplicação, que você não pode ter uma parada ali. Você pode utilizar ele também para testes A/B, né? Então, por exemplo, você tem você é uma agência de marketing de performance e utiliza landing pages, por exemplo, né? Essas landing pages são as páginas de captura, né? Então, de repente, vocês querem fazer um teste A/B, né? De repente, criar uma variação de uma landing page que tem muito tráfego, só que ao invés de vocês simplesmente subirem essa variação em todas as camadas ali web, vocês podem subir, por exemplo, uma variação no servidor B, mantendo a versão A intacta. Então, você consegue, por exemplo, dividir esse tráfego e levar uma parte desse tráfego para uma possível variação que você criou numa versão B, né? Então, isso é um cenário que é possível fazer também. O failover também, se você, por exemplo, tiver um sistema web, um sistema de gestão ali, ou um SaaS, né? E você realmente precisa ter um failover ali, porque além de distribuir o tráfego, o balanceador também tem a inteligência de saber a disponibilidade dos seus servidores de aplicação. Então, se você tiver 3 servidores de aplicação, por exemplo, se o 2, por exemplo, cair, o balanceador consegue entender isso e leva todo o tráfego e as requisições para o 1 e para o 3. Então, você tem um failover ali, isso evita aí um downtime na sua aplicação. E também a parte de deploy, né, que é um sofrimento grande
das empresas aí, principalmente de software, né? A gente ouve muito aqui todo dia, tem empresas de software aqui penando para poder fazer o deploy de uma aplicação, de repente tem que fazer deploy às vezes de madrugada para evitar um downtime durante o dia, né? E isso acontece com bastante frequência, né? Quando as empresas fazem uma publicação de alguma versão nova, alguma atualização do sistema deles e essa camada de balancer permite também você poder fazer o deploy em cada um dos servidores web. Então, se você, por exemplo, tem 2 servidores web, você pode mandar todas as requisições temporariamente para o servidor 2 e pode fazer o deploy no servidor 1 com calma, tranquilo, para validar tudo que precisa. E depois que tiver validado, você manda todo o tráfego para o 1 e faz o deploy no 2. Então, isso faz com que a inteligência do balanceamento de carga permite você também trabalhar com essa possibilidade de ter um deploy com 0 downtime aí. Fábio, vamos então para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: quais pré-requisitos meu ambiente web precisa ter para utilizar um balanceador? Bom, quando a gente fala em balanceador, né, na verdade, existem vários tipos de balanceador, né? Vamos tratar aqui especificamente do balanceador web, né? Então, quando a gente está falando web, são as requisições ali em HTTP ou HTTPS, né? Então, seria de um sistema na nuvem, na web, ali um site, um sistema acessível através do navegador ali. Mas também o balanceamento pode servir para vários outros quesitos ali e serviços, como e-mails, DNS ou qualquer outro serviço também, né? Mas vamos focar aqui no balanceamento de tráfego web. Então, como pré-requisito para o balanceamento de tráfego web, é você ter pelo menos 2 servidores de aplicação rodando por trás do balanceador de tráfego, né? Não faz sentido, por exemplo, você balancear o tráfego se você tiver somente um servidor nessa camada aqui. Então, faz muito sentido, se você realmente for usar o benefício do balanceamento de tráfego web, seria o pré-requisito vocês terem pelo menos por trás do balanceador 2 ambientes webs configurados aqui, atendendo a sua aplicação. Legal, mais uma questão respondida aqui. Lembrando para você que não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque nós geramos tanto conteúdo de qualidade aqui, muitos conteúdos interativos com você, diversos temas relacionados a soluções cloud. Então, para você que acompanha e gosta desse tipo de assunto, é bom que você se inscreva para fazer parte da nossa comunidade e conferir, então, toda a experiência dos nossos especialistas que vêm aqui semanalmente trazer dicas para vocês, certo? Nós vamos, então, para mais uma pergunta aqui das nossas questões aqui hoje, referente ao ambiente web, né? Vamos lá. Quais balanceadores são mais utilizados na internet? Qual devo utilizar? Bom, quando nós falamos balanceadores, né, entendam que existem ali, de repente, centenas ou milhares de opções ali disponíveis, né? Quando a gente fala de balanceamento, tem algumas empresas que utilizam proxies, tem diversas nomenclaturas ali, mas basicamente, assim, eu vou falar da nossa experiência aqui, né? No tráfego web, existem algumas ferramentas pagas e gratuitas e hoje nós utilizamos as principais ferramentas open source do mercado que funcionam muito bem e são altamente escaláveis. Aqui na empresa nós utilizamos muito o Nginx Balancer. O Nginx é um servidor web, inicialmente ele foi concebido como um servidor web para PHP principalmente, e atender diversas requisições aí web, né? Mas depois ele também surgiu ali e começou a ser desenvolvido também na parte de proxy, que seria o balanceador dele. Hoje ele é muito usado, nós usamos aqui dentro em vários projetos robustos e de grande porte e funciona muito bem para balancear a carga web, né? Então o Nginx Balancer, tem também, por exemplo, o Apache Balancer também, o próprio Apache, muito conhecido no mercado, também tem a sua parte de balanceamento de carga. O HAProxy também é uma ferramenta muito conhecida
aí no mercado para usar não somente com porta 80 e 443, que é o web aí, você consegue usar para qualquer distribuição, para qualquer porta, então às vezes nós utilizamos aqui também o HAProxy. O Nginx Balancer que eu citei inicialmente também atende as outras portas, tá? Não é só 80443, ele atende também qualquer outra porta, mas o HAProxy é muito comum quando ele sai um pouco da parte web, né? Muitos dos clientes utilizam ali o HAProxy. Tem também, por exemplo, o Varnish. O Varnish ele também atua como cache, como balanceador, desculpa, e ele tem uma camada de cache bem interessante. Nós já fizemos alguns testes aqui, funciona muito bem também, principalmente para quem precisa ter bastante conteúdo cacheado ali. Pode ser uma ferramenta muito boa, apesar do Nginx também ter a parte de cache também ali, mas em comparação, existem alguns benchmarks que citam ali o Varnish como uma grande solução aí quando você quer utilizar também o balanceador com o cacheamento de conteúdo. Temos também um que é pago, que é muito bom para a parte de PHP ali, mas pode servir para qualquer também web, que é o Lightspeed Web ADC. O Lightspeed, a princípio, ele foi concebido como um servidor de web, né, principalmente PHP. Hoje, na parte de PHP, quando a gente busca a performance nas requisições em PHP, né, para quem utiliza sites aí, sistemas em PHP, ele é um excelente servidor web, né, de aplicação web para quem utiliza PHP. Ele tem um custo de licenciamento, ele tem a versão open ali também, a versão open source grátis, que tem algumas limitações que dá para vocês começarem a utilizar, mas depois quando você quer escalar, principalmente utilizando mais recursos, você tem que pagar o licenciamento. E no caso do Lightspeed Web ADC, seria o balanceador de tráfego criado pelo Lightspeed. Esse balanceador também é muito interessante, muito robusto. Ele tem algumas características adicionais ali, como por exemplo, ele tem uma camada de firewall, de security, de mode security também. Então tem algumas anti-DDoS também. Então tem uma camada de segurança adicional ali que pode ser interessante. Ele tem um custo de licenciamento, né, o Lightspeed Web ADC, mas é uma ferramenta também muito robusta, né? É lógico que com o Nginx Balancer também, ele não tem todas essas funcionalidades, mas você pode misturar, por exemplo, o Nginx Balancer com, por exemplo, o Cloudflare, que hoje é um sistema muito robusto de CDN na internet. Você misturando as duas coisas, ele tem muito bem a parte de segurança dele implementada, o anti-DDoS e outros tipos de seguranças também. Então, funciona muito bem também se você utilizar o Cloudflare com o Nginx Balancer ou diretamente o Lightspeed Web ADC, por exemplo, para algo um pouco mais robusto, tirando o Cloudflare aí dentro do CDN ali, né? Existem outras ferramentas, tá? Pagas, gratuitas. Podemos aqui citar várias, assim, mas essas são as principais que nós utilizamos aqui no dia a dia e funcionam muito bem. Certo, então vamos para mais uma pergunta aqui, que é: qual o nível de complexidade para instalar um balanceador de tráfego? Ok. Bom, nós aqui na empresa nós temos também todo o conhecimento para instalar qualquer desses balanceadores possíveis aí na internet, inclusive mesmo os que nós não citamos aqui, né? É possível instalar manualmente ali um servidor Linux ou um servidor Windows puro ali. Vocês podem entrar com acesso boot, acesso administrator e podem fazer a instalação deles. Existem dezenas ou centenas de opções ali no mercado, né? Mas é lógico que eu sugiro utilizar com base Linux, né? Então, se vocês puderem optar por uma base Linux, seria melhor. E para isso, precisa ter um conhecimento básico ali de Linux, pelo menos, para poder fazer a instalação dos repositórios e dos pacotes ali do serviço rodando dentro ali do Linux. E precisa também ter um conhecimento ali básico na gestão das regras, né? Porque, na verdade, você vai criar o serviço ali dentro do Linux e vai ter que ter um certo domínio para tocar e para poder mexer em alguns arquivos de configuração disponíveis ali, né? Agora, com a Saving Cloud, nós temos aqui um balanceamento de tráfego muito robusto que já está pronto, né? Então, se nós estivermos falando aqui da dificuldade, se for com a Saving Cloud, é só apertar botão, né?
Agora, se for realmente numa VPS Linux aí do mercado que te deu acesso ali direto ao servidor, realmente vai precisar aí de um profissional DevOps ali, um profissional de servidor que possa ter o conhecimento básico para você poder, para que possa instalar ele manualmente, né? Então essa é a diferença aí. Não exige um conhecimento muito grande, mas com certeza é importante ter um DevOps ali acompanhando esse processo. Maravilha, Fábio. Agradeço então a sua participação, pela sua disposição em poder compartilhar toda a sua experiência com a gente. Acredito que foi um tema muito interessante, o pessoal super agradecendo aqui, mandando os parabéns, agradecendo toda a interatividade e as respostas. Então acho que é isso, agradeço a sua participação e nós seguimos aqui finalizando, tá certo? Maravilha. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado, abraço, Fábio. Em breve como parceiros nossos aí. Isso aí. Até mais. Pessoal, para vocês que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, ele vai chegando ao fim. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade. Tem muito conteúdo relevante para você. A gente agradece, inclusive, a interatividade toda de vocês aqui, inclusive, a participação do especialista em soluções cloud, nosso CEO aqui da Saving Cloud, o Fábio Vieira, que trouxe e distribuiu aqui toda a sua experiência e expertise sobre o balanceador de tráfego no seu ambiente web, que foi o nosso tema de hoje aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e um ótimo fim de semana. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!